Faz um movimento aí com a coluna. Passou? Passou tudo? Ô, Jesus te curou. Rezando também por aí? Nessa faixa aí, a coluna, aí eu ia o médico, chegava lá, aí aplicava um remédio lá, melhorava, depois voltava. Não, porque coluna só melhora assim, eu creio, né? Com o poder das orações. Impedimento, Jesus, na coluna do seu servo. Onde entra, vai embora. Que todo mal, em nome do Senhor Jesus, sai agora, pelo poder do nome de Jesus. Faz um movimento aí, agacha lá. Passou? Glória a Deus. Isso aí, amém. Deus te abençoe. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Shema A vida agora no mundo espiritual. E te regressa agora. Eu te batizo, em nome de Jesus, para a remissão dos seus pecados. Cita com criança. Glória! Liberdade total, liberdade total, liberdade total. Começamos o dia orando por pessoas. O Marcão aqui está cheio do fogo do Espírito. E aí, galera, tudo bem? 100% ativado. Aquela boa árvore vai ser conhecida naquele grande dia pelos seus frutos. Mas não é uma questão de quanto aquela árvore seja capaz de dar o fruto. É questão de uma palavra, de um encontro, de uma pessoa com um ministério. Meu amigo Nick, tem sido uma bênção sobre a nossa vida nesse lugar. Deus continua te usando, te abençoando, mano. São pessoas, sabe, vendo maravilhas, vendo coisas. Essa semana tem sido uma semana de impacto em todos os sentidos, emocionando a família. Pessoas soltando, andando, paralíticos andando. Pessoas que não tinham osso dos pés, que não tinham tendões. E Deus tem feito isso. E Deus quer e vai continuar fazendo isso por pessoas que estão dispostas a pagar um preço, a entregar algo. O meu ex-me aqui para o Senhor. A palavra de Deus diz assim: a quem enviarei? Você pode dizer essa tarde: Senhor, envia-me a mim, conta comigo. E não, estamos juntos. Em nome de Jesus, eu mando embora todo o resquício, todo o restante, todo o espírito de enfermidade, não somente na cabeça dele, mas também nas vistas e na alma, em nome de Jesus. Todo mal vai embora e não fique nada e não volte nunca mais, em nome de Jesus. E aí, como é que está se sentindo? Passou? Passou tua dor de cabeça? Mas passou tudo? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.
pela minha salvação. Quer passar pelas águas? Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, dor de cabeça e todo o problema nas vistas. E aí, abre os olhos? Como é que sente? Ótimo. 100%? Glória a Deus. E no nome do Senhor Jesus, que toda enfermidade que habita, que atua, que faz morada, que foi mandada, rogada, proferida desse corpo, dessa mente, dessa alma, desse espírito, da cabeça aos pés, em nome de Jesus, a enfermidade sai. Pai, eu abençoo a vida da tua filha nesse momento. Eu unjo e consagro agora as suas vistas para seu louvor, honra e glória. Amém? Faz o que não podia fazer, pela fé. Exercita a fé. Porque na caminhada a gente curava. O que você não podia fazer? Quando se tampava uma vista, via normal. Quando abria as duas, estava cruzada a visão. Vamos lá. Essa é quando tampa uma, a outra você vê bem. Está vendo direito. Agora, tira dessa, agora como é que está? Está vendo? De 0 a 10. Virou pontos por cento. De 0 a 10. Melhorei, estou vendo sim, estou vendo normal. Normal? 100% não. 100%. Não está com visão dupla? Não. Então a gente está aqui. Amém, gente? Te batizo sobre a imersão dessas águas para a remissão dos seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sem batismo. Morre com Cristo, ressuscita. Te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus! Aleluia! Oh, aleluia, aleluia! Glória, glória! Estamos com o nosso coração totalmente alegre. Por esse lindo You are home. There's no other. You are home. Te batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Morre com Cristo, ressuscita com Ele. Oh, glória! Boa noite, pessoal. Deus abençoe vocês. Bem-vindos à primeira aula dessa série de 3 mini-aulas antecedentes à aula de quinta-feira, que é 17 de junho. Hoje, dia 14, teremos uma aula super especial, um conteúdo que vai impactar a sua vida. Amanhã temos um outro super conteúdo que você vai ficar sabendo que tipo de conteúdo é amanhã. Depois tem outra aula, quarta-feira e quinta-feira, a nossa super aula que você não pode perder de jeito nenhum. Hoje nós vamos falar sobre evangelismo, sobre o que dá certo, o que não dá certo e se o que dá certo, por que dá certo, para você entender a diferença de visões, né, que uma pessoa tem de evangelismo, do mandamento de evangelizar, né, e entender a questão de metodologias, de métodos. Eu não vou me aprofundar muito falando de vários métodos. Eu quero aqui dar uma visão geral para vocês e focar no método de Jesus Cristo, tá? Para você entender. Eu quero ler um texto aqui que está em Lucas, capítulo 9, versículo 1, tá? E convocando, começou, aqui já começa a revelação para nós. Jesus convocou os seus 12 discípulos. Ele não perguntou se eles queriam fazer aquilo.
1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, Paulo fala: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Pregar o evangelho é um mandamento. Muitos cristãos pensam que tem que ter um chamado especial, que tem que ter um dom especial. Eu tenho que ter o dom de evangelismo. Se você acha que você tem que ter um dom de evangelismo, eu tenho uma notícia para você. Você já tem. Ah, como assim? Como é que tu sabe? Porque Paulo fala no Novo Testamento que nós recebemos o ministério da reconciliação, ou seja, nós vamos reconciliar o povo pecador com um Deus santo. Né? Então, nós já fomos santificados em Cristo, né? Já nascemos de novo, já nos convertemos, já somos salvos, vamos morar no céu, né? Fomos justificados, santificados, e a gente conduz outras pessoas para que elas venham passar pelo mesmo processo que nós passamos em Cristo Jesus, para que elas venham a herdar a salvação, experimentar a paternidade de Deus e receber todas as bênçãos celestiais nos lugares, receber as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, né? Então, Jesus convoca para pregar o evangelho. Convocando seus 12 discípulos, deu poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Então, se ele convoca para pregar o evangelho, por que ele deu poder para curar enfermos e expulsar demônios? Porque não existe pregação bíblica sem manifestação de poder. Em todo o Novo Testamento, nós vemos manifestação de poder acompanhando a mensagem do evangelho. Mesmo que não seja especificamente de cura, mesmo que não seja especificamente expulsão de demônios, mas tem que haver uma manifestação miraculosa de Deus. Não importa o grau, mas precisa acontecer, porque nós não vemos pregação sem manifestação na Bíblia. Pegue João 4, o Evangelho de João capítulo 4, a mulher adúltera lá no poço, né? A mulher de Samaritana. Jesus ele chega para ela e começa a falar do reino de Deus para ela, que ele é o Messias, e não acontece poder de cura, nem de expulsão de demônios, nenhuma outra operação de maravilhas. Mas ele flui ali num dom chamado palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é um dom de revelação, é uma revelação ou do passado ou do presente. Então Deus revela para Jesus ali, pelo Espírito Santo, que ela tinha tido 5 maridos e nenhum era marido dela de verdade. Tá entendendo? E aquele último marido dela, melhor dizendo, ele disse: esse marido que você tem agora, ele não é seu marido. Então ele teve uma palavra de conhecimento. Isso é uma manifestação de poder, e através daquela manifestação que fez aquela mulher crer. Então sempre vemos manifestações de poder acompanhando a mensagem. Aí dizia: enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Eu quero pular agora para o versículo 6, que diz: e saindo eles percorreram todas as aldeias anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Precisamos entender que isso é um modelo estabelecido por Jesus. Agora, o que funciona? Isso funciona. O problema é que muitas pessoas esquecem o princípio para aderir modismos, coisas mais confortáveis, ou metodologias que são bênção, podem ser acrescentadas e utilizadas junto com o princípio, porém, nenhuma metodologia que não está na Bíblia pode ser substituída pelo princípio. É isso que a gente precisa entender. A gente não pode cometer esse erro, esse equívoco de inverter valores. Então, entregar um panfleto é muito bênção. Conheço pessoas que foram salvas por Jesus através de um panfleto. Mas entregar o panfleto e não pregar diretamente para a pessoa anunciando o Salvador, não impor as mãos nos enfermos para curar os enfermos e não expulsar os demônios, isso é negligenciar o mandamento de Deus, é ser omisso com a autoridade que recebemos no nome de Jesus. Todos podem orar por cura, todos têm autoridade para isso, para expulsar demônios. Eu vou explicando no decorrer das aulas também, então fique ligado. Então, precisamos entender que teatro é muito bom, plaquinha de abraço grátis é muito bom, tudo isso é válido, é bênção. Peça de teatro, dança profética é uma maravilha, é bênção demais.
Então tem vários outros tipos de estratégias de evangelismo que são totalmente válidas, são bênção demais, promovem edificação, promovem salvação. Tem pessoas com ministérios artísticos muito lindos, tem pessoas que Deus inspira elas realmente para elas terem muitas ideias para alcançar vidas. Deus dá estratégias para umas pessoas que outras nunca nem pensaram e funciona super bem, mas a gente não pode pegar certas estratégias, mesmo que foi Deus que deu, e descartar uma outra coisa que Deus já deu antes, que está na palavra. Sempre precisamos priorizar a palavra, que ela é suprema. A autoridade da palavra, ela é verdade absoluta. A palavra é a verdade absoluta. Então, entregar panfletos, fazer esse monte de coisa que muita gente faz, é legal, é legal. Agora, se você fazer essas coisas e omitir aquilo que a palavra diz, que é ir, abordar uma pessoa, se conectar a uma pessoa, falar do evangelho para ela, impor as mãos para que os enfermos sejam curados, os demônios sejam expulsos, isso às vezes é até pecado. Por quê? Porque você pega algo que para você é mais fácil, não exige tanto ao ver de algumas pessoas, né, segundo a ótica de algumas pessoas, exige menos daquela pessoa. Não, isso aqui é mais fácil. Falando de forma dinâmica para você entender. Então eu vou fazer isso aqui, não. Curar enfermos, não. Se não acontecer nada eu vou ficar com vergonha. Eu não tenho tanta ousadia para isso. E não sei o quê. Então eu vou fazer o seguinte. Como tem várias metodologias e formas de evangelizar, eu vou usar essa aqui que se adapta melhor para mim e vou deixar isso aqui de lado. E as pessoas às vezes confundem isso com direção de Deus. Não. É que é o seguinte, Deus não me chamou para isso. Deus não me chamou para expulsar demônio, para curar os enfermos. Tá? Para pregar o evangelho assim, chegar numa pessoa e já falar do evangelho. Não, Deus me chamou para panfletar. Deus me tocou muito no meu coração. Gente, isso não é verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus precisa dar respaldo para todo tipo de revelação que você recebe de Deus. Se você não tiver confirmação na palavra, se a palavra não confirma aquilo que você tem, aquilo precisa ser descartado porque foi da sua alma. Não foi do Espírito Santo. Então precisamos entender que a pregação do Evangelho da forma bíblica é um princípio, é um mandamento e deve ser obedecido. Olha o que diz em Marcos capítulo 16, versículo 15 até o 20. Voltando aqui um pouquinho antes de ler esse texto. Eu falei de Lucas 9, quando Jesus envia os 12 para pregar o Evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios. É para ir fazer isso, foi um mandamento. Em Lucas capítulo 10, ele manda 70, os 12 e outros 70, ou seja, 82 pessoas, para pregar o evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios. Vá lá no texto que você vai ver em Lucas 10. Tá? No evangelho de Mateus, ele ainda fala ressuscitar os mortos, limpar os leprosos. Tudo manifestação de poder. Tá? Então, nós vemos um padrão. Ele mandou os 12 fazer uma coisa, mandou os 70 fazer a mesma coisa, e aqui em Marcos 16, ele manda cerca de 500 pessoas, que é o que Paulo diz que antes de Jesus ser assunto ao céu, tinha 500 pessoas naquele momento ali, e diz, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. E o Senhor confirmando a palavra com sinais que seguiram imediatamente. Jesus foi assunto ao céu e eles já saíram pregando e manifestando sinais pelo poder de Deus. Jesus cooperava com a mensagem que era pregada. Então veja bem, presta atenção aqui comigo. Jesus pega os 12, treina eles e manda eles pregar, curar e expulsar demônio. Depois ele pega os outros 70 para eles fazer a mesma coisa que os 12 fizeram. Aí é os 12 mais 70, 82 pessoas. Aí, quando Jesus morre e ressuscita, passa 40 dias ensinando eles e vai ser assunto ao céu, antes ele manda fazer a mesma coisa que ele mandou os 12 e os 70. Então a gente começa a ver e identificar um padrão evangelístico de Jesus. Você está entendendo? Não, você consegue imaginar o apóstolo Pedro? Jesus mandou pregar o evangelho, beleza. Aí ele pega um monte de papiro, tá? Ele recorta o papiro e coloca ali
culto na sinagoga tal horário. Aí ele fica na rua assim, ó, cumprindo o mandamento de Deus. Você tá entendendo? Você imagina Pedro fazendo isso? Jesus mandou fazer isso? Eu quero que você entenda que panfletar não é errado. Panfletar não é pecado, é bênção. Mas pode se tornar pecado quando você pega o mandamento e substitui por causa de outra estratégia que aparentemente é mais, entre aspas, tranquilo de fazer, que eu não me exponho tanto. Muitas pessoas têm medo de se expor. Ai de mim se eu me envergonhar do Evangelho de Cristo. Quem não prega o Evangelho da forma de Jesus sente vergonha. Como é que eu vou perder essa vergonha? Por isso que a gente está fazendo essas aulas, para você ser ativado, ser equipado. Eu tô aqui para te ajudar, para que você venha crescer ainda mais. Eu quero te mostrar o caminho das pedras para você dar muito fruto. Bom, na igreja de Atos, todo o livro de Atos a gente vê eles dando seguimento ao padrão de Jesus, desde Atos capítulo 1 até Atos capítulo 28. A gente vê eles pregando o evangelho, curando os enfermos e expulsando demônios. Quando não tinha cura nem expulsão de demônios, tinha profecia, tinha revelação, alguma coisa de poder tinha, nem que fosse quando Paulo está lá orando na prisão e treme a prisão, nem que fosse um tremor, algo poderoso ia acontecer. E Deus quer te usar dessa forma. Bom, eu te falei muita coisa na teoria que como é que funciona, mas eu quero te mostrar experiências minhas na prática, nas ruas, manifestando o reino de Deus. Uma alergia. Está infeccionada aqui no chão. Mas eu vou orar por ti agora. Presta o braço. Eu ordeno que a coceira pare agora. Se acesse agora, em nome de Jesus. Melhorou? Mas passou tudo? Não tá sentindo mais coceira? Não. Passou a coceira? Agora eu quero orar por ti, pela tua vida, pela tua alma, por essas coisas que o Espírito Santo me falou. Que te rejeitaram na infância, que te liberaram palavras de maldição na infância. O Espírito Santo quer tratar isso contigo, ele está te chamando. O Espírito Santo nos enviou aqui. Presta as mãos aqui. Uma cadeira para botar ela. Não precisa, vem cá. Não precisa, é espiritual. Aí, eu estou orando por ela, é espiritual. Em nome de Jesus. O Evangelho ele tem o poder de transformar a sua vida quando você crê. Jesus ama vocês. Cada pessoa tem uma dor, tem um problema. E o Evangelho de Jesus é que transforma isso. É o poder do Espírito Santo. Jesus ele veio em carne, morreu, ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. Ele foi exaltado às alturas e enviou o Espírito Santo para que nós recebêssemos o poder dele para pregar o Evangelho a toda criatura. Tem alguém aqui que quer receber uma oração especial? Levanta a mão. 100% de toda dor, todo espírito de dor, todo espírito de dor, todo espírito sai, todo espírito de enfermidade sai completamente. No nome de Jesus. Agora a palma, vê como é que está. Vai ficar lá em 0 a 10. Faustino José Ribeiro, atendimento clínico amarelo, 1920. Todo resquício agora, todo resquício. Sai. Nunca mais voltar. No nome de Jesus. E agora? Melhorou mais? Melhorou? Respira fundo. Mas saiu tudo? Saiu tudo? Saiu tudo. Saiu tudo. Deus te abençoe. Queridos, vocês viram aí no vídeo tudo que está acontecendo aqui. Eu, o Ricardo, a Fran e o Bonitinho. Bonitinho. Diz bonitinho. Bonitinho. Viu pra que é bonitinho? Ó, a gente orou, Deus nos dê pessoas de paz. E o Espírito Santo falou para irmos pro Hospital do Conceição. A gente foi. Uma mulher foi tocada lá através do Ricardo. Espírito Santo na vida dele. E depois o Ricardo falou, cara, vamos pra UPA. O Espírito Santo mandou para ir pra UPA e a gente foi na UPA, aqui de Porto Alegre. E
ficou orando. Abordamos um senhor de cadeira de rodas, mas eles estavam bem resistentes. Ajudamos ele a entrar dentro do carro. Beleza. Aí, se aparecer mais um lugar pra gente ir o Espírito Santo falar, daí tu avisa. Aí é o seguinte, o Espírito Santo mostrou aquela moça que deitou numa cama que tinha pulga e ficou com uma alergia, feridas pelo corpo todo. Nós oramos, naquele exato momento a coceira e a irritação desapareceu e a mão que estava inchada desinchou. Deus deu revelação de toda a vida dela, desde a infância. Ela ficou muito tocada, foi expulso demônios da vida dela e ela quer Jesus. Pegou contato, a gente vai entrar em contato. Aquela última moça estava com muita dor e Deus deu uma revelação pro Ricardo, algumas coisas na vida dela, e nós oramos e a dor sumiu completamente. Ela nem ficou lá para ser atendida, ela foi embora porque tinha sido curada. Aí seguinte, nós precisamos procurar, segundo Lucas 10, as pessoas de paz, pessoas abertas ao Evangelho, pessoas que o Espírito Santo já está trabalhando na vida delas de alguma forma, e a gente chega ou para regar mais ou para colher. Isso foi uma colheita. A gente pegou contato. A moça vai entrar em contato, ela não tem telefone, mas ela tem rede social, então ela pegou a nossa rede social, vai mandar uma mensagem e a gente vai tentar entrar em contato com ela, porque ela não tem moradia. Então a gente vai estar tentando abençoar a vida dela aí de alguma forma. Tentando não, a gente vai fazer o possível, né? E vai ser bênção. E evangelismo segundo a Bíblia é esse: e onde o Espírito Santo mandar, buscar as pessoas de paz. Amém? Tua face queremos ver, tua presença queremos ter, a tua face queremos ver, tua presença queremos ter. Então vem, amado, então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. Tua face queremos ver, tua presença queremos ter, a tua face queremos ter, tua presença queremos ter. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem.
Agora faz assim. O bote da cobra? Bote. Quantas pessoas? Falta 5. Foram quantas? 20 pessoas. 20 pessoas abordadas. Bordado, pregando o evangelho, falando de Jesus, falando da cruz. Em nome de Jesus. Quantas pessoas? 15. 15? Faltam 10 então. 10. Glória a Deus. Falta quantos? Falta 10? Falta 10 pra ti também? Show de bola. Eu só tô procurando quem. Falta 13. 13? Pô, tá bastante, hein? Não foi. Treinando esse povo aqui para orar por pessoas, abordagem, evangelismo, discipulado. Hoje a aula é prática. Hoje a aula é prática. Aqui a gente está num atacado, supermercado. E no início as pessoas estavam bem fechadas. Cada um é obrigado a orar por 25 pessoas aqui dentro hoje. As pessoas estavam fechadas, daí o Espírito Santo disse que esse mercado foi consagrado a espíritos malignos, provavelmente para que os sócios, o dono prospere, coisa do tipo. Então, automaticamente, isso quer dizer que vai ser mais difícil, porque como tem demônios dominando o território, pessoas vão ficar mais fechadas por causa da influência demoníaca. Então nós oramos, em nome de Jesus, todos os demônios que estão aqui acabam de perder a influência na vida de todas essas pessoas. Foi só terminar a oração, 1 minuto depois as pessoas começaram a aceitar a oração, que no início as pessoas não estavam aceitando oração nenhuma. Começaram a aceitar a oração, sempre tem aquele que não aceita, mas aumentou o número de pessoas que queriam oração e já 3 almas para Jesus. Pegamos contato, vamos na casa e vamos dar e vamos começar o trabalho de consolidação. Eu tenho muito mais para te ensinar, mas eu te espero amanhã na nossa próxima aula. Qual conteúdo? Amanhã você vai saber o conteúdo e você vai ser imensamente impactado. Até lá. Você participou dessa primeira aula, glória a Deus pela sua vida. E eu tenho uns avisos aqui para você. Primeiro, eu vou deixar um desafio para você. Você assistiu toda essa aula, eu tenho certeza que você foi imensamente abençoado por todo o conteúdo que a gente ministrou na sua vida, para edificação, para que você venha crescer espiritualmente. E você lembra que eu falei lá no guia prático? Você não pode pegar todo esse conhecimento tão refinado, que eu demorei tanto tempo para aprender tudo isso e te ensinar assim, para você simplesmente aprender, legal. Não, você tem que pegar todo esse conhecimento e colocar em prática. Lembra que o apóstolo Tiago disse: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então não adianta nada você não praticar. Então eu te desafio, tá? De hoje para amanhã às 8 horas da noite, eu te espero aqui de novo para a segunda aula, que o tema você vai descobrir amanhã. Eu não vou te dar spoiler. Você vai ter que voltar aqui para a gente estar junto, tá? E o desafio é qual? Primeiro, você vai orar por pessoas de paz, para que Deus ele venha abrir, o coração de pessoas. Ele venha abrir o coração de pessoas para que essas pessoas venham ouvir a mensagem através de você. Você vai orar sobre isso, tá? O outro passo é divulgar o guia prático para que outras pessoas, pega o link do guia prático que você baixou, entra na comunidade, teve essas aulas, para que outras pessoas venham a ter o acesso, venham aprender sobre isso. Qual é o primeiro desafio, tá? Presta bem atenção aqui. Você vai pegar o link, tá? O link que você baixou, a gente vai colocar na comunidade, tá? A gente vai colocar na comunidade do WhatsApp o link onde as pessoas conseguem ter acesso à comunidade e baixar o guia prático. Você vai enviar para 10 pessoas, porque o que você aprendeu hoje, essa mudança de mentalidade que você está tendo para a glória de Deus, as pessoas precisam ter. As pessoas precisam ter acesso a esse conhecimento para serem imensamente abençoadas, tá? O outro desafio para hoje, de hoje para amanhã, não deixa para depois. Você tem 24 horas para cumprir esse desafio, porque depois você tem outra aula, que depois da aula tem outro desafio abençoado para você. Isso é para ter crescimento na sua vida. Olha só, você vai abordar 3 pessoas e oferecer oração. Você vai abordar a pessoa, vai cumprimentar a pessoa, tudo bem? Posso fazer uma oração por ti? Eu oro por pessoas, né?
eu sou uma pessoa que acredita em Deus e oro por pessoas para que as pessoas sejam abençoadas. Rapidamente, não vou precisar nem colocar a mão em ti, eu quero abençoar a tua vida porque Deus te ama. Tá plantando semente na vida dessa pessoa. Ah, claro, pode orar. Aí você faz uma oração rápida, objetiva, com os olhos abertos e aborde 3 pessoas. Esse vai ser o seu desafio. Pode ser vizinho, pode ser parente seus, familiares, não tem problema. Tá? Para você ir já desenvolvendo isso, perdendo vergonha e aos pouquinhos você ir crescendo nisso, tá? Eu tenho mais uns outros avisos para você. Eu peço que você ore por discernimento. Ore, Deus me dê discernimento para me entender mais, para me aprender mais, para mim ter plena consciência daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida através do Nicolas, que o Nicolas é só uma ponte, é um canal de Deus para que a palavra de Deus chegue de forma mais clara na minha vida. Então, ore por discernimento, por conhecimento, por sabedoria. Testa o que foi ensinado. Você tem que testar, tem que ter resultado na sua vida, tá? Então, mas eu não quero ir no parente, eu não quero ir no familiar, no vizinho, eu quero ir mais longe. Então, vai lá no mercado, vai na parada do ônibus, vai na escola, deixa o Espírito Santo fluir através da sua vida. Pergunte se você pode orar. Se a pessoa dizer não, tranquilo, sempre vai ter. Eu vou te ensinando futuramente aí como é que você vai lidar com essas situações. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Você tem que anote para você não esquecer que você tem um compromisso com a gente, primeiramente com Deus e com a gente amanhã, para estar se alimentando dessa aula, dessa próxima aula, amanhã às 8 horas da noite. Então se comprometa com você mesmo em estar conosco, não pula nenhuma aula, não faça isso. Deus, Ele está querendo mover coisas sobrenaturais e grandiosas na sua vida. Então não pule essa oportunidade. É a oportunidade de Deus para você. Anote isso, se comprometa de estar conosco e mais uma vez eu reforço aqui, divulgue o link para as pessoas terem acesso e ore pela aula de amanhã. Ore pela aula de amanhã porque vai ser poderoso demais. Beleza? Te aguardo amanhã, 8 horas da noite. Deus te abençoe. Estou muito empolgado com o que Deus vai fazer na sua vida.